Olá, meninos, estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, na semana passada nós falamos sobre futurismo, né? Movimento artístico que queria trazer a ilusão aí de velocidade para as obras. E hoje nós vamos falar de um outro movimento artístico do modernismo no Brasil, que é o surrealismo, tá bom? Então, vou iniciar aí compartilhando a tela com vocês e nós vamos falar a respeito deste movimento que o próprio nome já ajuda a entender, né? Surrealismo, surreal, algo fora da realidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo aí já uma obra do René Magritte, que nós vamos falar a respeito de dois grandes artistas do surrealismo no mundo, René Magritte e o Salvador Dalí. Existiram vários outros, tá? Mas nós vamos focar mais nestes dois. Então, olha só, são duas frutas, porém são frutas feitas de pedra, né? São frutas reais, frutas que não existem na realidade. Tá? O surrealismo foi um movimento artístico e literário surgido primeiramente em Paris, nos anos 20. Este movimento seria inserido nos contextos das vanguardas que viriam a definir o modernismo, reunindo artistas anteriores ligados ao dadaísmo e posteriormente expandindo-se a outros países. Aqui vocês já estão vendo uma obra do João Miró, até lembra um pouco do abstracionismo informal, tá vendo? Ó? O surrealismo ele tem inspirações no abstracionismo, no próprio futurismo, tá? Então, no dadaísmo. Então, ele tem inspirações nesses outros movimentos que aconteceram antes dele. E aí ele se inicia aí nos anos 20, mas ele vai ganhar força aí principalmente a partir de 1930 e 40, tá? O surrealismo ele foi fortemente influenciado pelas teorias da psicanálise do Sigmund Freud. O Freud foi esse psicanalista aqui que acreditava que o ser humano ele tinha um inconsciente, né, um subconsciente, e que esse subconsciente ele fazia, né, parte aí da atividade criativa, ele era responsável pelas atividades criativas, tá? Esse subconsciente realmente existe, já foi comprovado, algumas coisas a gente faz realmente sem querer, foi decorrente do nosso subconsciente, né? E também o Freud ele tinha a teoria de que grandes traumas, por exemplo, de infância, poderiam ser desenvolvidos e resolvidos através de psicanálise e do estudo dos sonhos das pessoas, porque para ele é na hora que a pessoa sonha em que o inconsciente, o subconsciente estava trabalhando. Né? Então, o surrealismo ele é também conhecido como a arte dos sonhos, porque ele traz essa ideia aí dos sonhos, do irreal, para as obras de arte. Seus representantes mais conhecidos foram Max Ernst, o René Magritte e Salvador Dalí, no campo das artes plásticas. Também teve o André Breton na literatura e o Luiz Buñuel no cinema. O surrealismo foi, por excelência, a corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente. Então, não se esqueçam disso. Representação do irracional, do subconsciente, dos sonhos, tá? Suas origens devem ser buscadas no dadaísmo e na pintura metafísica de Georges de Chirico. Esse aqui é o Georges de Chirico, ele fazia obras
e fazer obras metafísicas como essa. Sabe aquelas obras que têm ilusões de ótica, em que você não sabe se a pessoa está indo, se está vindo, se a porta está aberta, se está fechada, sabe essas coisas assim? O, o Giorgio Chirico, ele fazia esse tipo de obra de arte. E foi estudando essas obras de arte, mais o dadaísmo, que eles criaram o surrealismo na arte. Esse movimento artístico surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem o preito do espírito crítico, que vale do impulso psíquico. Ou seja, quando a pessoa cria livremente, sem estar presa à razão. Olha essa obra. Essa obra de Salvador Dalí se chama A Persistência da Memória. Se vocês repararem, ao mesmo tempo que parece que tem a piscina e a praia, não é? Então, os relógios derretendo, ou seja, o tempo está passando, o tempo está acabando. Só que ao mesmo tempo que da mesma forma que o tempo está acabando, eles chamam esse quadro de A Persistência da Memória. Por quê? Porque ele tinha pavor de insetos. O Salvador Dalí tinha muito medo de insetos. E por mais que ele queria dizer com essa obra, assim, que por mais que o tempo passasse, por mais que ele cresceu, que agora ele já era um homem, que o medo, que os traumas de infância continuavam. Então, olha lá, aqui vocês têm um relógio de pulso cheio de formigas. Deste outro lado, um relógio derretendo com um mosquito aqui em cima. Então, ele tinha esses traumas, ele tinha medo, né, de insetos, e ele quis mostrar que por mais que ele estava crescendo, que ele está aquele trauma de infância continuava ali. E aqui nesse caso, esse aqui que parece como se fosse uma ameba aqui no chão, na verdade é um autorretrato. É ele, ó, aqui é o nariz dele, que seria a língua dele. É um autorretrato, mas não é um autorretrato real. É um autorretrato surrealista, tá? Surrealistas deixam o mundo real para penetrarem no irreal, pois a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no ponto onde a razão humana perde o controle, tá? Então, olha só, aqui seria pessoas ali numa construção suspensa, né? Essa também é do Salvador Dalí. A publicação do Manifesto Surrealista, assinado por André Breton, lembra que o André Breton é da parte de literatura, ele cria o Manifesto Surrealista em 1924. Marcou historicamente o nascimento do movimento. Nele se propunha a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como um ponto de partida para essa nova linguagem artística. Para isso, era preciso que o homem tivesse uma visão totalmente introspectiva de si mesmo, encontrasse um ponto do espírito no qual a realidade interna e expressa são percebidas totalmente isentas de contradições. Então, olha lá, uma mão gigante saindo de uma janela, cabeças de pássaros, né, um pássaro com chifres, então algo bem surreal. Essa é do Marx Ernst. Olha essa outra do René Magritte, né? Como se fosse aí um iceberg, né? Mas numa ilha, só que uma ilha suspensa no ar e um castelo lá em cima. A livre associação e a análise dos sonhos, ambos métodos da psicanálise freudiana, transformaram nos procedimentos básicos do surrealismo, embora aplicados ao seu modo. Não esqueçam, então, surrealismo, a arte surreal, a arte dos sonhos, tá? Por meio do automatismo, ou seja, qualquer forma de expressão em que a mente não exerce nenhum tipo de controle, os surrealistas tentavam plasmar
seja por meio de formas abstratas ou figurativas simbólicas, as imagens da realidade mais profunda do ser humano, o subconsciente. Então, eles tentavam, através de obras abstratas ou figurativas, como no caso essa é figurativa, mas um figurativo simbólico, né? Como, por exemplo, essas duas pessoas que trariam em si sua vida, sua cidade, carregavam a sua história. Né? Então, seria cheia de simbolismo, como se as pessoas estivessem carregando a própria história, carregando a própria vida, né, no colo. Buscavam deliberadamente o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas. Nesse caso aqui, ó, é outra obra do João Miró. As do João Miró já são mais abstratas. Vocês puderam reparar naquela primeira que eu mostrei, e essa também mais abstratas. Seriam obras de arte. Tanto João Miró como o Marx Ernst praticaram obras improvisadas, né, que distanciavam-se o mais possível do consciente. Olha lá, mais duas obras do João Miró. Então, tá vendo? Olhos, né? Como se fosse um nariz aqui, mas tudo bem surreal. Aqui um coraçãozinho e ao mesmo tempo uma pessoa, se você reparar, ó, aqui seria a cabeça, aqui o corpo, aqui o bracinho, aqui a perninha. Então, ao mesmo tempo que é apenas um coração, também forma uma pessoa, né? Essa do Marx Ernst, como se tivesse um corpo de uma mulher ali dentro, embaixo da terra. Essas também do Max Ernst, olha só as obras. Essa do Salvador Dalí. Já outros, como Dalí, de Chirico e Magritte, usavam técnicas realistas para representar cenas alucinatórias que desafiavam o senso comum. O Salvador Dalí gostava de utilizar a ilusão de ótica, por exemplo. Né? Então, eles utilizavam formas realistas, mas para representar cenas irreais, cenas como se fossem alucinatórias, como se fosse como se a pessoa estivesse sonhando, estivesse alucinada ali no momento. Tá? Aqui, olha lá, como se fossem 3 rostos jogados ali. Essa outra também do Salvador Dalí, olha lá. Aqui é um cavalo, mas com pernas gigantes, um homem, né, com a cruz ali, tipo, mandando embora, né, aquilo, com medo, e aqui os animais, ó, elefantes com pernas de, como se fossem de gravetos, carregando, a pessoa carregando totens, carregando como se fosse aí uma construção de um templo, e assim por diante. Essa daqui é do Chirico, que seria o arqueólogo, tudo que um arqueólogo traria em si, então ele carregava, ele era responsável pela própria vida, pelo que ele carrega, né, da sua história. Outras obras do Chirico, aquelas que você não sabe se a pessoa, não sabe bem se a porta tá para um lado, se tá para o outro, né, não dá para ver muito direitinho, tem uma certa ilusão de ótica. Essas aqui já são do René Magritte. Lembra daquela música em inglês que fala It's raining men, aleluia. Então, está chovendo homens? Essa música foi inspirada nessa obra do René Magritte, né? Porque ele fez lá, vários homens, como se fosse uma chuva de homens, né? Então estaria chovendo homens, né? E deste outro lado, ele gostava de fazer esse personagem desse cara com sobretudo, com chapéuzinho, aqueles chapéuzinhos de ovo, né? Falava que era aquele bem redondinho. Ele gostava de fazer esses personagens nas suas obras. Essa é outra do René Magritte, né? Isso não é um cachimbo, então ele cria um desenho de um cachimbo e fala, isso não é um cachimbo. Uma arte mais reflexiva, tá vendo? Aí agora, o surrealismo apresenta, então,
relações com o futurismo, com o dadaísmo. Aqui ela, a obra futurista do Giacomo Balla, representa a velocidade. Aqui o Ready-Made, né, do Marcel Duchamp. O Ready-Made em que ele coloca o urinol. Então, seria essa ideia de destruição, né, que os surrealistas pregavam, a destruição da sociedade em que viviam e a criação de uma nova a ser organizada com outras bases. Agora, algumas esculturas surrealistas, olha só. Aqui seria essa primeira é do René Magritte, chama A Raça Branca, tá? E essa segunda é do João Miró, chama Pássaro Lunar. Vem? Então, também existiam esculturas surrealistas, instalações surrealistas. Instalações são ambientes montados, então existiram também instalações surrealistas. Aí aqui mais algumas obras. O Marc Chagall, ele cria também obras surreais, como essa daqui, lá do Homem e da Mulher Voando, animais gigantes misturados com pessoas, é aquela coisa toda meio surreal. Só que o Marc Chagall, ele também é considerado expressionista, porque as suas obras eram expressivas, tá? Agora, para finalizar essa parte da aula de vocês, que nós já falamos então, que o surrealismo é essa arte dos sonhos, né? Essa arte do inconsciente, eu quero mostrar algumas obras surrealistas para vocês, muitas delas com ilusões de ótica, e aí eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessantes, bem legais, tá? Então vamos lá. Deixa só eu ver por que não abriu. Deixa eu ver se a outra abre. Aí. Olha lá. Essa aqui é uma pintura, olha só, tá vendo? Um olho. Até hoje são produzidas obras surrealistas. Muitas dessas que eu vou mostrar para vocês foram produzidas em 2012, por exemplo. Só que são obras atuais, né? São obras que foram feitas agora, na época contemporânea, mas que seguem o estilo do surrealismo, da arte modernista surrealista. Tá? Então, aqui seria um olho chorando no céu, e esse olho é que faz com que o mar se forme, tá? Olha essa tem uma certa ilusão de ótica. Como assim? As frutas, o animal, os galhos, tudo isso, quando eu olho em conjunto, eu consigo ver a imagem de uma mulher. Então, se eu olho as partes, tem coisas nada a ver. Como, por exemplo, quiabos, pimentas, frutas, legumes e um pavão, galhos de árvore, pedras. Mas a hora que eu olho no todo, eu consigo ver uma mulher. Conseguiram enxergar? Acredito que sim, né? Olha lá, que seria o pavão seria o cabelo dela. Aqui, as frutas formam o repolho e as frutas formam um braço, ela estaria assim, né? Com a mão encostada. Aqui a parte, né, da melancia, o corpo, o tecido vai formar a outra parte do ombro, aí a pedra e as outras frutas e legumes formam o outro braço e a mão, e aqui a pedra, a parte do queixo e da boca, e os galhos, o meio aí entre os galhos, né, o formato dos olhos e da testa. Então, a hora que eu olho no todo, eu consigo enxergar uma mulher, tá? Olha esta outra, um peixe, formato de olhos humanos. Olha essa, onde a ilha tem pernas, né? Ela como se ela tivesse pernas, como se ela pudesse se mover, andar por aí, né? Também surreal. Essa daqui já é do Salvador Dalí. Olha só que interessante. Todos os animais
né, eles têm algo de instrumentos musicais, tá vendo? Ó, aqui o chifre do cervo forma uma harpa, as trompas dos elefantes é uma trompa mesmo, né? Aqui as plantas são instrumentos musicais, as nuvens formam notas musicais, então são desenhos surrealistas. Essa também é do Salvador Dalí, moinho de vento, mas ao invés de ter as pás do moinho de vento, cada moinho tem uma borboleta gigante, olha lá, e uma pessoinha pequenininha aqui tentando capturá-las, né? Olha essa outra, né? Foi desenhando uma boca dentro de outra boca e assim por diante, né? Ficou essa forma surreal. Esse daqui tem a ver com a tarefa de hoje de vocês. Essa daqui é uma obra do René Magritte, em que do olho dele, né, sai ali o céu, né, o céu aberto. Então, isso tem a ver com a tarefa de arte de vocês de hoje. O que vocês vão fazer como tarefa de arte para mim? Vocês vão criar um olho, desenho de um olho surreal. Aqui eu tenho um exemplo para vocês verem, olha lá. O desenho do olho, caprichem, coloque cílios, tudo certinho. E dentro do olho, naquela parte da cor dos olhos, vocês vão fazer um local onde você gostaria de estar. Ah, eu gostaria de estar na praia. Você vai desenhar uma praia. Ah, eu gostaria de estar na Disney. Desenhe algo que represente aí a Disney. Então, você vai fazer o seu olho surreal. Você vai dentro, né, do olho, você vai mostrar onde você gostaria de estar nesse momento, tá? O que você gostaria de ver? É como se você estivesse vendo, né? Como se alguém estivesse vendo o que você enxerga. Então, o que você gostaria de ver? Tá? A cura da Covid, né? Alguém já inventando a vacina, né? Ou um local, ou uma paisagem onde você gostaria de estar naquele momento. Então, é um olho surreal, desenho de um olho surreal. Essa será a tarefa de arte de vocês, tá bom? Bom, voltando aqui, olha lá. Olha essa outra aqui, né? É um pôr do sol. E aí tem um ovo ali, né? Essa é do Salvador Dalí também. Tem um ovo todo escorado por andaimes ali, um homem saindo de barco. E essa obra ele cria a releitura, depois ele faz outra que vocês vão ver. Olha essa daqui. Uma mulher dentro d'água, só que o cabelo forma uma mão, da mão sai uma flor, da flor, o miolinho da flor é um olho, né? Tem um pássaro mascarado aqui, um peixe com cara humana, e assim por diante. Então, são obras surreais. Aqui já é a arte digital surrealista. Então, aqui não foi desenhado, não foi pintado, foi feito através de Photoshop, de edição de imagem, uma arte digital surrealista, tá vendo? Aqui outro exemplo, olha só, olha a ilusão de ótica. Ao mesmo tempo que está no mar, o barco está no mar, vem vindo, parece que ele está flutuando, que ele saiu do mar e está sobre a cabeça das pessoas. Então, há essa ilusão de ótica em algumas obras surrealistas. Essa também do Salvador Dalí, uma maçã cortada ao meio, mas ao mesmo tempo que é uma maçã cortada ao meio, ela forma uma borboleta, tem ali um mosquitinho, tem uma lagarta, porque lembra que eu falei que ele tinha medo de insetos, e aí uma das formas dele superar esse medo de insetos era pintando esses insetos, era uma das formas dele superar esse trauma de infância. Ele fez psicanálise com o Freud, inclusive. Mais uma. Aí essa é aquela que eu já falei para vocês, da persistência da memória.
Olha essa outra, um pôr do sol onde as nuvens formam um lábio. Essa é como se fosse a continuação daquela que eu mostrei, que eu falei do ovinho lá do pôr do sol. Olhem só. Aqui o ovo já quebrou, né? Já quebraram a casca do ovo. A gema forma o sol e a clara é como se a clara tivesse escorrido e formado ali, né? O mar, o restinho do mar aqui. Então, ele fez dois quadros, um com o ovo ainda inteiro, intacto, e o outro já com o ovo quebrado e com a gema representando o sol. Bom, agora eu vou pegar as outras. Espera aí que tem mais para a gente ver. Aqui são, ó, obras surrealistas com as ilusões de ótica. Essa daqui foi feita pelo Salvador Dalí. E se vocês prestarem atenção no estilo, né, e na forma de pintar, ele e no rosto que forma, vocês vão ver que forma o rosto do Van Gogh. Então, o Salvador Dalí cria, inspirado no retrato que o Van Gogh fez, este quadro surrealista. E aí, inspirado neste quadro, este outro artista, em 2009, foi lá e recriou um rosto surrealista, tá vendo? Então, agora vamos analisar as partes. A hora que eu olho o todo, eu vejo um rosto. Ó. Aqui são os olhos, o nariz, a boca, contorno do rosto, as nuvens aqui, os galinhos, seriam as rugas, e aqui o cabelinho seriam as folhas. Então, a hora que eu olho no todo da imagem, eu vejo uma ilusão de ótica, não é? Mas a hora que eu analiso as partes, eu vejo algo real. Então, a hora que eu olho o todo, eu vejo algo irreal, mas a hora que eu analiso as partes, eu vejo algo real. Por exemplo, o que é? São árvores formando aí a lateral do rosto. O olho nada mais é do que uma casinha. O nariz é um menininho ajoelhado em cima de uma pedra, que essa pedra forma parte da boca e do queixo, né? E o menininho está pintando a casinha, então ele está observando essa casinha e fazendo um quadro dessa casinha. Tanto a casinha como o quadro acabaram formando os olhos, tá vendo? E assim por diante. Aqui no do Salvador Dalí, muito mais complexo. Ele pega os cipestres são essas plantas que o Van Gogh gostava tanto de fazer, o cipestre e os trigos. E aí, com esses elementos que o Van Gogh gostava, e olhando no autorretrato do Van Gogh, que o próprio Van Gogh pintou dele, o Salvador Dalí cria esta obra surreal. Então, vamos analisar as partes. A barba do Van Gogh é trigo, a boca uma pedra, onde o próprio Van Gogh, se você reparar, desculpa, gente. Se você reparar, o Van Gogh aparece duas vezes nessa obra, não é? Ele aparece no rosto, a hora que eu olho ao todo, e ele aparece sentadinho numa pedra aqui também formando o nariz. Então aqui também seria o Van Gogh, só que o Van Gogh sentado, tá? Duas casinhas formam os olhos, as montanhas, aqui é a parte do céu, forma a testa, né? Os cipestres ajudam a formar o formato do rosto e o cabelo. A orelha é o chapéu desta mulher que forma a parte da roupa do Van Gogh. Então, a orelha e a parte da roupa formam uma mulher. E aqui, tá vendo? O resto do rosto. Então, a hora que eu olho no todo, eu consigo identificar um rosto. Bem,
Aqui uma foto do próprio Salvador Dalí. O Salvador Dalí, gente, ele era icônico, assim, por esse bigode, né? Ele tinha esse bigode. E aí vocês vão falar assim, ah, é da Casa de Papel. É a máscara da Casa de Papel. Realmente, a máscara da série da Casa de Papel foi feita inspirada nessa foto do Salvador Dalí, tá? Nessas fotos dele com o bigode, né? Para cima, para o lado. Cada hora que ele aparecia, o bigode estava de um jeito. Ele era muito excêntrico. Ele gostava de coisas diferentes. Ele gostava de chamar atenção, tá? Então, Salvador Dalí era uma pessoa muito interessante de se estudar. Olha essa outra obra surreal do Salvador Dalí, é como se fosse um rosto, mas um rosto todo escorado, tá vendo? Com estacas, como se ele fosse uma bexiga esvaziando, tá vendo? Olha essa também com ilusão de ótica. Começa como uma ponte, vem, vai crescendo, vai mudando, o meio da ponte vai se transformando, e quando termina, não tem mais ponte, já é o céu e caravelas, tá vendo? E barcos, a vela. Olha esse outro. Também tem ilusão de ótica, só que esse é mais recente, ó, foi feito em 2011, porém seguindo os estilos de obras surrealistas com ilusão de ótica criadas pelo Salvador Dalí. Olha lá. Se você reparar, aqui, ó, tem um cara, tem um cisne, tem um carinha no barco, tem uma mulher, né, escorado, mas se você reparar em tudo, ó, onde eu estou passando o mouse, você vê que forma o contorno de um rosto de perfil. Então, se você observa o todo, você vê um rosto. Ah, mas como, professor? Eu não estou vendo. Ah, aqui a parte da árvore, das nuvens, formaria a testa, tá vendo? Aqui seria o olho, esse hominho aqui na canoa formaria o olho. Aqui a mulher formando parte do nariz, a pedra parte da boca, os matinhos parte da barba, do queixo, e aí depois aqui o cisne formaria a orelha, tá vendo? Então você encontra aí a forma de um rosto escondida na obra, como se fosse uma ilusão de ótica. Bem, meninos, a nossa aula de arte de hoje vai ficar por aqui. Lembrando que a tarefa de vocês, então, vai ser fazer aquele desenho, né? De um olho surrealista e o que você gostaria de ver através daquele olho, tá? Então, no meio você muda, você faz o seu desenho, o que seria, qual seria a sua paisagem, e façam, tirem foto e me enviem lá no Classroom, tá? Essa foi a nossa aula de hoje de arte.